Na mensagem anterior, nós prometemos voltarmos aqui e trazermos a você alguns outros exemplos de pessoas que foram ricamente abençoadas por Deus. Na primeira mensagem, nós vimos que pessoas que foram abençoadas, que foram enriquecidas, não alcançaram por meio delas ou das riquezas a salvação, nem tampouco da sua sabedoria, da sua agilidade e capacidade de viver neste mundo. Porque tudo é por Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus. Vamos continuar vendo mais alguns exemplos. Hoje nós vamos ver o exemplo de um grande homem de Deus. Quando eu digo grande homem de Deus, estou me referindo à maneira como Deus trabalhou poderosamente na vida deste homem, através deste homem, para deixar para nós grandes exemplos. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi tão usado por Jesus ao escrever 13 cartas na Bíblia Sagrada, que muito nos ensina, muito nos orienta. Nós vamos ver o exemplo deste homem hoje, que diferença e que exemplo a ser seguido, espero que seja também o seu exemplo. O exemplo do apóstolo Paulo. Ele escreve no capítulo 8, no capítulo 3, da carta aos Filipenses, fazendo uma declaração de quem ele era no passado, de quem ele é no presente e quem ele será no futuro. Apenas o salvo tem esses três tempos: passado, presente e futuro. Portanto, Paulo, como homem salvo, ele começa dizendo o seguinte, a partir do versículo 5. Ainda que também podia confiar na carne. Se alguém outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu. Ele diz, olha, se o povo pode confiar na carne, se todos podem confiar nas obras da lei, naquilo que praticam com as suas próprias mãos, ele está falando do seu passado. Muito mais eu poderia confiar. Por que ele disse isso? Vamos para o próximo verso, ele diz o seguinte, circuncidado ao 8º dia, legítimo judeu pela circuncisão, da linhagem de Israel, da tribo de onde veio, ou seja, do povo de onde veio o Senhor Jesus Cristo, ele estava se declarando um verdadeiro israelita por ser da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, a tribo da qual veio o Salvador Jesus Cristo, de Davi e de outros, oriundos daquela grande promessa de Deus a Abraão como pai da fé. Ele estava auto-declarando, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei, ou que há na lei, fui irrepreensível. Grande homem este Saulo. Quando anteriormente o seu nome era Saulo, ele se apresenta desta maneira. Um homem qualificado na nossa maneira de julgar para o céu. Vou repetir mais uma vez. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, seus pais eram hebreus, do povo de Deus. Segundo a lei, ele foi fariseu, um homem zeloso, conhecedor dos princípios de Deus. Segundo o zelo, ele chegou a perseguir a igreja, achando que isso faria uma grande obra para Deus. Portanto, quando ele fala isto, ele está falando com propriedade. Porque Paulo foi aquele que Lucas escreveu no capítulo 9 de Atos. Aquele homem que, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, se dirige às autoridades maiores para pedir-lhe carta de autorização para ir a Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, daquele caminho nazareno, Jesus Nazareno, o prendesse, trouxesse preso a Jerusalém, e ele participou até na execução de alguns deles, como foi o caso de Estevão. Portanto, ele fala isso com propriedade porque ele viveu esta vida na obscuridade da mente. Embora sendo um grande homem na sociedade, representando aqui o verdadeiro Israel
de Deus, mas não era salvo. E ele continua dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ouviu o que ele disse? Mas o que para mim era ganho, aquilo que eu julgava ser vantagem na minha vida, aquilo que eu julgava ser um status espiritual na minha vida, eu agora reputo como perda por causa de Cristo. E ele continua: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, não apenas estas citadas por ele, mas ele diz: considero como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. No momento quando ele tem um encontro com Jesus, as escamas caem dos seus olhos, ou como que escama caindo dos seus olhos espirituais se abrem. Ele vê Deus na pessoa de Jesus. Como ele disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A partir daqui, Paulo diz: olha, considero como perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória. Em outra tradução, considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que diferença dos homens anteriores, da mensagem anterior que você me ouviu aqui falando. Em Atos, aliás, em Lucas 12 e em Lucas 16. E em Lucas também, aliás, em Atos capítulo 10, que foi o caso de Cornélio. Embora Cornélio tenha recebido Jesus como Senhor, mas os outros dois últimos rejeitaram até a última instância, o contrário do que Paulo fez. Ele continua na leitura dizendo o seguinte, o versículo 9 agora, nós estamos lendo do verso 3 ao verso 9, 5 ao 9. E seja achado nele, em Jesus. Olha o desejo de Paulo. Eu quero ser achado em Jesus, não tendo a minha justiça que provém da lei. Tudo aquilo que ele citou atrás, ele diz, tudo isso provém da lei. É um requisito da lei. Mas eu quero ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Portanto, Paulo deixa muito claro para mim, para você e para nós, que as obras da carne não podem justificar absolutamente ninguém. As obras da lei não podem justificar ninguém. Tiago desafiou-nos dizendo, se um homem cumprir toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos, ou de toda a lei. Portanto, é impossível. Jesus é quem declarou dizendo, está consumado. Ele não veio abrogar a lei. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Lá em Gálatas capítulo 4, ele disse que veio nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir a lei. Fica evidenciado que Paulo estava no caminho certo quando ele entendeu que as obras da carne, as vantagens que lhe davam o nascimento dele, a sua origem não lhe podia conduzir a Cristo. É exatamente o que Pedro declarou dizendo, não é com ouro, prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima mensagem, se o Pai permitir, nós vamos aprender que o saber não pode salvar. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua infinita misericórdia.
Obrigado, Deus, por termos exemplo na Tua palavra de homens que confiaram em Jesus, receberam a maior de todas as dádivas, Jesus, o Salvador do mundo, confiaram nele e foram salvos. Pedimos que o Teu Espírito esteja conduzindo as pessoas que me assistem a também conhecer essa verdade, se dobrarem diante do Senhor, como o caso de Paulo, considerar o seu passado como escória e enfrentar uma nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.